Muito bom dia, você amigo ouvinte aqui da Rádio Educadora. A nossa conversa de hoje é com a deputada estadual Paulinha, Ana Paula da Silva. Ela que nasceu em Florianópolis, mas cresceu no município de Bombinhas e milita desde os 13 anos nos movimentos sociais e estudantis. Entre diversos cargos que ocupou, em 2012 novamente fez história ao se tornar a primeira mulher eleita prefeita em Bombinhas. Em 2016, mais uma eleição histórica garantiu a Paulinha a primeira reeleição do município com 72,93% dos votos. Ela renunciou à prefeitura em 2018 para então concorrer à Assembleia Legislativa de Santa Catarina e foi a quinta candidata mais votada com 51.739 votos, 2,5 vezes o total da população de Bombinhas para efeito de comparação. E assim nós iniciamos então a conversa de hoje com a deputada Paulinha. Deputada, muito bom dia. Já a nossa primeira pergunta para você é: quem é a deputada Paulinha na visão da Paulinha? Pois agora, bom dia, Emerson, aos ouvintes da Rádio Educadora. Rapaz, eu vou te falar que eu tenho uma vida tão corrida e tão voltada para me dedicar às pessoas e às causas que a gente representa, que poucas vezes eu acho que eu paro para olhar no espelho e tentar me reconhecer. Mas assim, né, para te dizer de forma objetiva, a Paulinha é uma mulher muito simples, de uma família humilde, que não tem muitas ambições, cujo seu propósito é amparado em Deus, dona de uma fé inarredável, mãe de duas meninas maravilhosas, a Manu e a Mariana, e que em algum momento se viu tocada na sua vida e entendeu que o seu propósito era servir as pessoas. E caminha pela política com esse objetivo de fazer com que os catarinenses todos, de cada pedacinho desse estado, se sintam respeitados e amparados nos seus direitos. Você tocou um ponto muito importante, servir a população, e vem de encontro justamente com essa segunda pergunta, porque o seu mandato como deputada foi considerado mais estadualizado do parlamento. Quais você acha que são os principais motivos para isso? Tu sabe que quando eu conheço uma história, eu não consigo pensar qual é o endereço, qual é o território, qual é o partido dessa pessoa que me traz essa história, sabe? A gente promoveu o acolhimento de municípios pequenos, porque eu também fui prefeita de uma cidade pequena e sei o que é você se sentir sufocado, humilhado, muitas vezes tentando conseguir levar um recurso para resolver uma situação relevante da sua terra, da sua gente, e você não conseguir, sabe? Então, a potência do nosso mandato é abrir as portas primeiro para os pequenos municípios. Eles estão entre os 295, eles estão em todas as regiões, né? A gente tem um olhar muito especial também, muito atento aos vereadores, que é a primeira liderança, é a primeira porta de chegada do povo com o poder público. E é isso. Eu acho que a gente trabalhou de forma tão natural. Eu não consigo te explicar. Às vezes eu me pergunto assim, se tu parar e pensar, né, como que pode, assim, o que eu vim fazer em Mirim Doce? Mas é como se tivesse um chamado, sabe? Alguma coisa me levasse até lá. E aí eu conheço as pessoas, me envolvo com as histórias que elas têm para contar e não consigo me afastar disso. Acho que é isso. Deputada, claro, você é atuante em praticamente todos os 295 municípios aqui do estado, mas talvez tenha aquele ouvinte que ainda não conhece a deputada Paulinha, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os principais feitos desse seu mandato como deputada na LESC. Olha, nós tivemos o privilégio com o governador Moisés de trazer muitos recursos para as cidades. O nosso mandato intermediou mais de 300 milhões de reais, seguramente, assim, em obras nas mais diversas. Mas isso não é mérito meu e nem de nenhum outro parlamentar que ajudou a trazer recursos para as cidades. Isso só foi possível porque o governador Moisés é um homem íntegro e fez uma gestão austera com economia para trazer esses recursos. A gente atua realmente em muitas frentes. Eu tenho loucura pela saúde, porque nas nossas comunidades as pessoas conseguem, no geral, colocar o arroz e feijão na mesa. Não nos falta para o nosso sustento. Mas quando alguém da tua família fica doente e precisa de uma cirurgia que vai custar 80, 100 mil reais, tu não tem como se virar se não for pelo SUS, entende? Então a gente tem uma paixão especial pela saúde, mas de concreto, se eu posso te dizer, naquilo que o nosso mandato realmente foi firme,
é na edificação de valores éticos, morais, na defesa daquilo que é reto, que é íntegro, que é honesto. Essa tem sido a minha briga no parlamento. Eu acho que as pessoas, a sociedade no geral, ela está de saco cheio de político que vem, político palestrinha, que vem contar história e, de certa forma, acaba ludibriando o coração já tão machucado das pessoas, entende? Então, a gente vem para ajudar a romper esse sistema, a trazer mais integridade, a trazer mais verdade e a fazer a máquina entender que a gente não está ali por nossa causa. Eu acho que essa foi a nossa maior força, nosso maior pé no parlamento. Durante muitos anos, a população de Bombinhas e região, e também, claro, depois que você foi eleita deputada, conheceu a deputada Paulinha pelo PDT. E como você vê essa nova fase agora pelo Podemos? Então, eu ainda não estou ainda muito confortável no Podemos, para te falar a verdade, porque eu tive no PDT por 32 longos e ininterruptos anos. Termino essa jornada expulsa. E eu não fiz nada para ser expulsa. Eu apenas não compactuei eu não quis empregar gente incompetente, que muitos políticos acham que tem que fazer isso para manter os seus apoios. Eu não quis oferecer um pedido de cassação para um homem que era inocente. Eu não fui obediente. E, no geral, se espera que as mulheres sejam obedientes. Talvez se eu fosse homem isso não tivesse... Não querendo trazer a pauta da mulher, mas talvez eles tivessem sido mais tolerantes comigo, tá? Mas também é um ciclo que se fechou, e aí eu busco o Podemos, que é um partido que me recebe bem, mas eu mal conheço o Podemos. Eu tenho grande confiança na Renata, que é a nossa presidente nacional, tenho amigos já, mas agora é o momento, está tudo embolado, é período pré-eleitoral, ninguém nem se reúne direito, ninguém se fala. Para te falar bem da verdade, quando passar o cenário eleitoral, aí sim eu quero me colocar à disposição para a gente construir esse alinhamento no Podemos. Mas escutem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Partido político, gente, partido político não define caráter de alguém, tá? Os partidos políticos, na minha opinião, são os ambientes mais perniciosos da democracia brasileira e eles precisam se reformar, todos eles, sob pena deles perderem a confiança para sempre da população. Eu acho que hoje a gente está muito mais aí para votar em pessoas e no que elas realmente podem fazer pelas suas cidades, pelas suas regiões, do que numa pessoa por conta de uma situação de partido. Deputada Paulinha, puxando já um gancho na sua fala acerca da nossa região, aqui especificamente o Alto Vale. No seu ponto de vista, quais são as principais urgências aqui do Alto Vale do Itajaí e o que pode ser feito pela nossa região? Além das inúmeras pautas de pavimentações entre cidades, muitas delas que vêm sendo já honradas e construídas pelo governador Moisés, eu penso que nós temos uma tarefa estratégica que é melhorar o IDH de muitas das cidades aqui. A gente tem cidades que ainda têm o IDH abaixo da média do estado de Santa Catarina. Nós temos recebido muitos pedidos de demandas para a habitação. O estado ficou há mais de 11 anos sem nenhuma política habitacional e ela passa a se tornar um problema. E a gente precisa também, indubitavelmente, equalizar questões de saúde que também afligem o povo aqui do Alto Vale, no que concerne ao acesso a cirurgias eletivas e tratamentos de média e alta complexidade. Essas são as situações que eu acho mais emergentes. E, claro, a partir disso, volto a dizer, a infraestrutura tem que continuar sendo a nossa prioridade. Nós não podemos mais ter uma região isolada. A 470 eu acho que vai mudar muito aqui os destinos que a gente tem nessa região. A gente tem um assodamento de tráfego, uma dificuldade no desenvolvimento econômico da região por conta disso. E eu imagino que esses investimentos grandes que o Estado faz em infraestrutura vão ajudar a equalizar essa situação e de fato, dar mais independência, mais força, mais vigor para as cidades. Na eleição de 2018, uma das cidades aqui da nossa região onde você foi mais votada foi Pouso Redondo, foram quase 2.000 votos, né? E um grande companheiro seu de PDT, até na época, era o prefeito Oscar Gutz. Agora vocês se encontram disputando o mesmo cargo na Alesc. No seu ponto de vista, isso pode ser algum tipo de problema ou, pelo contrário, por vocês serem amigos do PDT desde há muitos anos, né? Acaba até ajudando um ou outro nessa campanha? Não, acho que assim, se ajudar a gente não vai, porque ele corre a eleição pelo lado do Jorginho Melo e eu sou Moisés, né? A gente tem uma disputa clara aí, né? E esse ponto eu acho que
Nesse ponto eu acho que o Oscar erra. Eu tenho um grande amor por ele, muito respeito. A gente devolveu a gratidão que Pouso Redondo nos deu com trabalho e muitos recursos para a cidade também, mas eu acho que ele tem todo o direito de viver o sonho que ele deseja viver. Eu acho, francamente, eu já disse isso para ele, lá veio eu com o meu sincericídio, né? Esse é o meu problema, eu não consigo fazer uma conversa pela metade com ninguém. Mas assim, eu já disse isso para ele, eu acho que o Oscar é um homem, ele é tão maravilhoso, é uma pessoa tão boa, e ele é muito fácil de ludibriar, e eu acho que ele está sendo usado. E eu falei isso para ele porque eu não sei se eu consigo enxergar a viabilidade eleitoral para a eleição dele, tá? Eu não estou dizendo, a Paulinha está querendo dizer que ela vai se eleger o Oscar, não. Não é isso. Ele tem, qualquer um que é candidato pode se eleger, mas ele não se preparou. Eu não vejo prefeitos da região comprometidos com a eleição dele para alavancar êxito dentro de uma chapa tão pesada como é o PL, porque o PL tem muitos candidatos que vão fazer mais de 40 mil votos. E eu não sei se o Oscar vai ter fôlego para chegar até lá. Então, na minha avaliação, eu acho que ele está sendo usado para contribuir com uma legenda. E já falei isso para ele, entendeu? Mas não tem nenhum problema. A nossa amizade ela não se abala por isso. Por outro lado, ele tem essa vontade, esse desejo, esse sonho. Acho que vale a pena ele viver esse sonho dele. Eu fiquei bastante sentida. Não é pelo voto, pessoal. A Paulinha vai fazer mais ou menos voto. Esquece isso aí. É porque ele é uma pessoa muito preciosa para mim, que eu ajudei muito no meu mandato, ajudei na reeleição, tive muito perto. E vê-lo adversário por um candidato a governador diferente do meu é o que realmente me deixa triste, entendeu? Porque quando a gente foi buscar os recursos para Pouso Redondo, que passam com o Plano 1000, vão passar de 20 milhões, eu ajudei a intermediar, né, gente? Mas tudo bem, isso não importa, porque o que importa é que os recursos cheguem para as pessoas, né? E elas vão ter a chance delas de fazer a avaliação nas urnas quando chegar 1º de outubro. Deputada, já caminhando aqui para o final, eu tenho uma última pergunta. Eu gostaria que você fizesse uma análise, no seu ponto de vista, do cenário pela briga do governo do Estado e também pela presidência da República. Deixa eu te falar, assim, ó, eu não vejo... É uma eleição difícil porque nós passamos 2 anos sob os efeitos da pandemia e também com essas denúncias de impeachment, essa coisa dos 33 milhões, esses ataques que foram promovidos contra o governador Moisés, apenas porque ele quis mudar esse sistema, porque ele botou a mão firme na mesa e disse: agora não vai ter mais corrupção, agora nós vamos de fato prestar atenção nos contratos que o governo faz, e isso nos resultou numa economia de mais de 500 milhões, mais de 600 milhões por ano, entende? O governo está colocando 7 bilhões de investimento em todos os municípios do estado. É um governo, pessoal, assim, 550 milhões para pessoa com deficiência, para pai, para ama, coisa que nunca se viu. Bolsa de estudo, que é o mais lindo programa para mim é esse, né? É o Uniedu, porque uma criança, um jovem que não pode chegar na universidade, tem o seu curso pago pelo Estado, vai devolver aquilo que ele aprendeu no desenvolvimento do seu Estado. Isso a gente tem hoje porque o governador é honesto. E ele foi atacado na sua honra porque ele quis romper esse ciclo, tá? Emerson, foi isso que aconteceu. Mas se tu olhar para os adversários, com todo o respeito que eu tenho a todos, tanto o Jean quanto o Jorginho, o Décio, eu não vejo candidatos competitivos para disputar essa eleição se a gente compara os 4. E eu acho que na hora certa, quando o povo começar a pensar nisso e pensar nos benefícios que estão chegando por aí, a gente vai ter uma eleição vitoriosa. Já na questão federal, assim, eu queria que a gente tivesse tido uma outra oferta para o país, né? Fugindo da polarização, mas pelo visto vai nos restar Lula e Bolsonaro para decidir, e esse eu tenho falado que é um voto pessoal intransferível. Tem muita gente que talvez vai votar em mim ou no governador a pedido deste ou daquele, de um amigo, ou num deputado federal, mas presidente da República, meu irmão, não tem, tu não vai pedir um voto nem pro Lula nem pro Bolsonaro para um amigo teu, porque ele já escolheu. O que me assusta um pouco é essa fração, é ver o país dividido. Isso me incomoda, né?
Mas a gente tem que esperar aí os resultados para ver. Ora o Bolsonaro cresce, ora o Lula dispara. A gente ainda não tem um cenário claro do que a gente vai receber no 1º de outubro desse país. Deputada, nós queremos agradecer sua participação aqui na Rádio Educadora. Deixamos agora os microfones abertos para suas considerações finais. Também já aproveitamos. Deixe suas redes sociais para quem quiser conhecer o trabalho da deputada Paulinha, como acessar sites, Instagram. Legal. Enfim. A nossa rede é Deputada Paulinha no Instagram, no Face e no Twitter. A gente tem provocado também bastante temas por meio delas. Se vocês quiserem nos seguir, eu agradeço demais. Quero dizer também que eu venho agora a Mirim e região Itaió para dizer que a gente vai ter margem esquerda e margem direita. Não vou entrar nem nos pormenores, porque vocês viveram muito essas discussões aí ultimamente. Essa foi a decisão do governador Moisés, os 2 contratos publicados, porque a gente entende que nenhum cidadão merece viver no pó e na lama. E se o Estado tem robustez e recurso para atender as 2 partes, que assim seja. É esse o passo que o Estado decidiu dar. Eu trago essa notícia para aliviar o coração de todos e dizer que a gente segue trabalhando, lutando por vocês. Então essa foi a deputada Paulinha falando aqui aos microfones da Rádio Educadora.